Olá, bem-vindo ao Zona da Ciência, o canal que te leva para uma viagem incrível pelo mundo do conhecimento. Eu sou o D, o seu guia nessa aventura. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e polêmico: os perigos da ciência. Você sabia que existem armas capazes de destruir cidades inteiras, causar doenças mortais e contaminar o meio ambiente por anos? Essas são as chamadas armas de destruição em massa, que se dividem em três tipos: nucleares, biológicas e químicas. Neste vídeo, vamos explicar o que são essas armas, como elas funcionam, quais são os seus efeitos e por que elas representam uma ameaça para a humanidade e para o planeta. Ficou curioso? Então não perca tempo e se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos começar? As armas nucleares são aquelas que usam a energia liberada pela fissão ou fusão de átomos para causar uma explosão de grande magnitude. A fissão é a quebra do núcleo de um átomo pesado, como o urânio ou o plutônio, em dois ou mais núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia e partículas. A fusão é a união de dois núcleos leves, como o hidrogênio ou o hélio, formando um núcleo mais pesado, também liberando uma grande quantidade de energia. As armas nucleares podem ser divididas em bombas atômicas, que usam a fissão, e bombas de hidrogênio, que usam a fusão. As armas nucleares são as mais poderosas entre as armas de destruição em massa, podendo causar danos irreversíveis em uma grande área. A explosão de uma arma nuclear produz uma onda de choque, um calor intenso, uma luz ofuscante e uma radiação ionizante. A onda de choque pode destruir edifícios, pontes, veículos e pessoas. O calor intenso pode provocar incêndios, queimar a pele e derreter objetos. A luz ofuscante pode causar cegueira temporária ou permanente. A radiação ionizante pode afetar as células do corpo humano, causando câncer, mutações genéticas, doenças hematológicas e morte. Além dos efeitos imediatos da explosão, as armas nucleares também têm efeitos a longo prazo. A radiação liberada pela explosão pode permanecer no ambiente por anos, contaminando o solo, a água, o ar e os seres vivos. Essa contaminação pode causar doenças crônicas e alterações genéticas nas gerações futuras. Além disso, as armas nucleares podem afetar o clima global, reduzindo a temperatura média da Terra e provocando alterações nos padrões de chuva e vento. As armas nucleares foram usadas pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando cerca de 200 mil pessoas e deixando milhares de feridos e doentes. Desde então, vários países desenvolveram seus próprios arsenais nucleares, aumentando o risco de um conflito nuclear entre as potências mundiais. Atualmente, existem cerca de 14 mil ogivas nucleares no mundo, sendo que 9 países possuem armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Para tentar evitar uma guerra nuclear e promover o desarmamento nuclear, vários tratados internacionais foram assinados ao longo dos anos. O mais importante deles é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, a TNP, que entrou em vigor em 1970 e foi assinado por 191 países. O TNP tem três objetivos principais: impedir que os países que não possuem armas nucleares as adquiram, incentivar os países que possuem armas nucleares a reduzir seus arsenais, e promover a cooperação pacífica no uso da energia nuclear para fins civis. No entanto, nem todos os países respeitam o TNP e alguns deles continuam a desenvolver ou testar armas nucleares, desafiando a comunidade internacional. Um exemplo é a Coreia do Norte, que realizou 6 testes nucleares desde 2006, o último em 2017. Outro exemplo é o Irã, que é acusado de ter um programa nuclear secreto com fins militares, apesar de ter assinado o Acordo Nuclear de 2015 com as potências mundiais, que limitava o seu enriquecimento de urânio. Esses casos aumentam a tensão e a instabilidade na região e no mundo, podendo levar a uma escalada nuclear. E você, o que acha das armas nucleares? Você acha que elas são necessárias para garantir a segurança dos países ou que elas são uma ameaça para a paz mundial? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos debater esse assunto tão importante. Mas antes, vamos falar sobre outro tipo de arma de destruição em massa. As armas biológicas são aquelas que usam organismos vivos ou toxinas produzidas por eles para causar doenças ou morte em seres humanos, animais ou plantas. Elas são consideradas armas de destruição em massa, pois podem afetar uma grande quantidade de pessoas e provocar epidemias ou pandemias. Além disso, elas são usadas como armas de terror, pois geram medo e pânico na população-alvo.
As armas biológicas podem ser classificadas em 3 tipos, de acordo com o seu potencial de dano e a sua facilidade de disseminação. Tipo A são as mais perigosas e incluem agentes como o antraz, a Bacillus anthracis, a peste, a Yersinia pestis, e o botulismo, a Clostridium botulinum. Esses agentes podem ser facilmente transmitidos pelo ar, pela água ou pelo contato direto, causando doenças graves e fatais, que exigem medidas de saúde pública urgentes. Tipo B são moderadamente perigosas e incluem agentes como a febre Q, a Coxiella burnetii, a brucelose, a Brucella spp, e a salmonelose, a Salmonella spp. Esses agentes podem ser transmitidos pelo ar, pela água ou pelo contato direto, causando doenças moderadas a graves, que podem ser tratadas com antibióticos. Tipo C são as menos perigosas e incluem agentes como o vírus Nipah, o vírus Ebola e o vírus da gripe aviária. Esses agentes podem ser transmitidos pelo ar, pela água ou pelo contato direto, causando doenças leves a graves, que podem ser prevenidas com vacinas ou tratadas com antivirais. As armas biológicas são usadas desde a antiguidade, quando os povos antigos contaminavam fontes de água, flechas e lanças com sangue ou fezes de animais doentes. Com o avanço da ciência e da tecnologia, as armas biológicas foram se tornando mais sofisticadas e letais. Alguns exemplos históricos do uso de armas biológicas são: na Primeira Guerra Mundial, a de 1914 a 1918, os alemães infectaram cavalos e mulas dos aliados com antraz e glanders, a Burkholderia malei, causando a morte dos animais e dos soldados que entravam em contato com eles. Na Segunda Guerra Mundial, a de 1939 a 1945, os japoneses realizaram experimentos com armas biológicas em prisioneiros chineses, usando agentes como peste, cólera, tifo e antraz. Eles também lançaram bombas contendo pulgas infectadas com peste sobre cidades chinesas, causando surtos da doença. Na Guerra do Golfo, a de 1990 a 1991, os iraquianos admitiram ter produzido grandes quantidades de antraz, botulismo e aflatoxina, uma toxina produzida por fungos, mas negaram ter usado essas armas contra os inimigos. Em 2001, nos Estados Unidos, cartas contendo esporos de antraz foram enviadas pelo correio para várias pessoas, incluindo políticos e jornalistas. 5 pessoas morreram e 17 ficaram doentes por causa dessa ação terrorista. Para tentar prevenir e controlar o uso de armas biológicas, vários tratados internacionais foram assinados ao longo dos anos. O mais importante deles é a Convenção sobre as Armas Biológicas, ACAB, que entrou em vigor em 1975 e foi assinada por 183 países. A ACAB proíbe o desenvolvimento, a produção, o estoque e o uso de armas biológicas, bem como a transferência dessas armas para outros países ou grupos. A ACAB também prevê medidas de fiscalização e verificação do cumprimento do tratado. No entanto, nem todos os países respeitam a ACAB e alguns deles continuam a pesquisar ou produzir armas biológicas em segredo, desafiando a comunidade internacional. Um exemplo é o Programa Biológico Ofensivo da antiga União Soviética, que continuou até 1992, mesmo depois da assinatura da ACAB. Outro exemplo é o Programa Biológico do Iraque, que foi descoberto após a invasão dos Estados Unidos em 2003. Esses casos aumentam o risco de um ataque biológico, seja por parte de países hostis ou de grupos terroristas. E você, o que acha das armas biológicas? Você acha que elas são uma forma legítima de defesa ou que elas são uma violação dos direitos humanos? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos debater esse assunto tão importante. Mas antes, vamos falar sobre outro tipo de arma de destruição em massa. As armas químicas são outro tipo de arma de destruição em massa, que usam substâncias nocivas e potencialmente letais para causar danos ou morte em seres humanos, animais ou plantas. Elas são diferentes das armas biológicas, que usam organismos vivos ou toxinas produzidas por eles para causar doenças ou morte. As armas químicas podem ser dispersas em forma de gás, líquido ou sólido, e podem afetar outras pessoas além dos alvos pretendidos. Algumas das principais substâncias que têm sido usadas como armas químicas são o cloro, a que causa asfixia, o gás mostarda, a que produz bolhas dolorosas em todo o corpo, e agentes neurotóxicos como o sarin, o VX e o Novichok, a que causam paralisia e morte. Essas substâncias podem ser liberadas por meio de bombas, granadas, foguetes, mísseis, minas, pulverizadores ou cartas. As armas químicas foram usadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, a de 1914 a 1918, quando os alemães lançaram cilindros de cloro sobre as trincheiras dos aliados, matando cerca de 5.000 soldados. Depois disso, outros países também começaram a usar armas químicas,
como o gás mostarda e o fosgênio. Estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão ficaram feridas por causa das armas químicas nessa guerra. Para tentar impedir e controlar o uso de armas químicas, vários tratados internacionais foram assinados ao longo dos anos. O mais importante deles é a Convenção sobre as Armas Químicas, a CEAC, que entrou em vigor em 1997 e foi assinada por 193 países. A CEAC proíbe o desenvolvimento, a produção, o estoque e o uso de armas químicas e seus precursores. A CEAC também prevê medidas de fiscalização e verificação do cumprimento do tratado pela Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPA, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2013. No entanto, nem todos os países respeitam a CEAC e alguns deles continuam a usar ou ameaçar usar armas químicas em conflitos armados ou atos terroristas. Um exemplo é a Síria, que é acusada de ter usado armas químicas contra a sua própria população em várias ocasiões desde 2013, apesar de ter aderido à CEAC em 2014. Outro exemplo é a Rússia, que é suspeita de ter usado agentes neurotóxicos do tipo Novichok para envenenar opositores políticos como Alexei Navalny e Sergei Skripal. E você, o que acha das armas químicas? Você acha que elas são uma forma legítima de guerra ou que elas são uma violação dos direitos humanos? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos debater esse assunto tão importante. Mas antes, vamos encerrar este vídeo com uma reflexão sobre os perigos da ciência e as responsabilidades dos cientistas e dos governantes. A ciência é uma atividade humana que busca compreender e explicar os fenômenos naturais, sociais e culturais, por meio de métodos, teorias e experimentos. A ciência tem contribuído para o avanço do conhecimento, da tecnologia, da saúde, da educação e do bem-estar da humanidade. No entanto, a ciência também tem um lado sombrio, que pode ser usado para fins destrutivos, como as armas de destruição em massa que vimos neste vídeo. As armas de destruição em massa são o resultado de uma aplicação irresponsável e antiética da ciência, que desconsidera os princípios da moral, da justiça e dos direitos humanos. Elas representam um perigo para a vida no planeta, pois podem causar mortes em massa, danos ambientais, conflitos políticos e sociais, e instabilidade global. Elas também são uma ameaça para a própria ciência, pois podem impedir o seu desenvolvimento livre e pacífico. Por isso, é fundamental que os cientistas e os governantes tenham consciência dos riscos e das responsabilidades envolvidos no uso da ciência. Eles devem seguir os valores éticos e humanitários que orientam a atividade científica, como a honestidade, a integridade, a transparência, o respeito e a cooperação. Eles também devem respeitar as leis e os tratados internacionais que regulam o uso das armas de destruição em massa, buscando o seu desarmamento e a sua eliminação. Mas não basta apenas confiar nos cientistas e nos governantes. Nós, como cidadãos, também temos um papel importante na defesa da ciência e da paz. Nós devemos nos informar sobre os assuntos científicos que afetam a nossa sociedade e o nosso mundo, buscando fontes confiáveis e críticas. Nós devemos participar dos debates públicos sobre o uso da ciência e das armas de destruição em massa, expressando as nossas opiniões e demandas. Nós devemos cobrar dos nossos representantes políticos uma postura ética e responsável em relação à ciência e às armas de destruição em massa. E nós devemos apoiar as iniciativas que promovem a educação científica, a cultura da paz e os direitos humanos. A ciência é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal, cabe a nós decidirmos qual caminho queremos seguir. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido algo novo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Zona da Ciência, ativar o sininho e deixar o seu like. E se você quiser saber mais sobre outro tema fascinante da ciência, assista ao nosso vídeo anterior, Os Mistérios do Universo, em Buracos Negros, Matéria Escura e Energia Escura. Um abraço e até a próxima!